Oi, pessoal, meu nome é Luciana Rodrigues e nós vamos trabalhar hoje conteúdos de cálculo de pH. Porém, antes de começarmos os nossos cálculos, nós vamos fazer uma breve revisão no conteúdo de equilíbrio químico. Para isso, vamos dar uma olhadinha no equilíbrio muito importante que nós temos no nosso cotidiano, que é o nosso sangue. Vamos dar uma olhadinha, então, pessoal, no pH do sangue, aí, ó, no equilíbrio iônico do sangue. O grau de acidez é uma importante propriedade química do sangue e de outros líquidos corporais. Normalmente, gente, o sangue ele é discretamente alcalino, com pH situado entre 7,35 e 7,45. E esse equilíbrio ácido-básico ele é controlado com muita precisão, porque um pequeno desvio da faixa normal pode afetar gravemente muitos dos nossos órgãos. Nas células do nosso corpo, o gás carbônico ele é continuamente produzido como um produto terminal do metabolismo, e parte desse CO2 se dissolve no sangue, estabelecendo esse equilíbrio que você está vendo aí na tela. Ó. CO2 mais água, dando ácido carbônico, que é H2CO3, H+, mais íons bicarbonato. Este é um exemplo de um dos diversos equilíbrios que mantém o pH do sangue entre 7,35 e 7,45, sendo a gasometria um exame que vai avaliar esse pH. Agora, o que pode acontecer? Um processo chamado de hipoventilação, que acarreta o aumento da concentração de CO2 no sangue, que vai provocar o deslocamento do equilíbrio para a direita, aumentando assim a concentração de íons H+, ó, que está aí de vermelhinho, e diminuindo o pH do sangue. E essa situação ela é chamada de acidose. Então, a acidose ela vai ocorrer quando a gente tiver um excesso de íons H+. O contrário, pessoal, pode acontecer quando houver uma diminuição de gás carbônico na corrente sanguínea. Isso geralmente ocorre quando somos levados, por exemplo, a respirar muito rapidamente. Essa hiperventilação acarreta a perda de uma quantidade maior de gás carbônico pelos pulmões, o que vai provocar o deslocamento de equilíbrio para a esquerda, ou seja, no sentido de repor o gás carbônico que foi diminuído. E o que vai acontecer, então? A gente vai ter um aumento do pH do sangue, acontecendo um fenômeno que a gente conhece como alcalose. Então, a acidose ela ocorre com o aumento da concentração de H+, e a alcalose com a diminuição da concentração de H+. Quais seriam as causas dessa acidose respiratória? Ingestão de drogas, enfisemas, pneumonia, bronquite. E quais seriam os sintomas, pessoal? A gente tem entre aí alguns sintomas: a falta de ar, a diminuição ou supressão da respiração, a desorientação, né? Podendo, inclusive, pessoal, levar a um coma. E as causas da alcalose respiratória? Também ingestão de drogas, cirrose, excesso de exercícios físicos, né? Você vai respirar muito rapidamente. Então, todos esses processos aí podem gerar essa alcalose. E os sintomas vão ser respiração ofegante, entorpecimento, rigidez muscular, convulsão, dentre muitos outros. Vem aqui um pouquinho comigo, olha só. E o que esse equilíbrio iônico, então, é importante e vai afetar? Vamos entender como acontece esse equilíbrio iônico para poder entender como tudo isso afeta, então, o pH do nosso sangue. Então, o sangue, pessoal, é um sistema aquoso que tem essa característica porque o grande volume do sangue é água. Então, a gente tem ali íons H+, em equilíbrio com moléculas, né? Que todo equilíbrio iônico ele tem essa propriedade de ter íons e de ter moléculas. E, geralmente, quando a gente fala em equilíbrio iônico, a gente vai estar trabalhando com equilíbrios ácido-base em solução aquosa. Então, vai ser a imersão, né, a inserção, a dissolução de um ácido ou de uma base em água. Mas vamos ver como é que acontece essa dissolução de ácido e base em água? Vamos dar uma olhadinha aí no slide. Presta atenção. Vamos ver como primeiro exemplo a dissociação do hidróxido de sódio. Para quem não se lembra, o hidróxido de sódio é o NaOH. O NaOH ele é formado pelo íon Na+, né? O íon positivo, carga 1+, e o íon hidroxila, que tem carga 1-. Observe que essa carga 1-, ele não é nem do O nem do H. Ele é do O e do H juntinhos, tá bom? E quando a gente coloca esse NaOH em água, né, quando ele tem o NaOH aquoso, ele vai formar um processo que a gente conhece como dissociação. Então, ele vai
criar, né? Ele vai gerar os íons Na1+, e o íon H1-. Observa, que a gente vai precisar disso daqui a pouquinho, que esse equilíbrio está sendo colocado aí, essa reação, desculpa, está sendo colocada aí com apenas uma seta. Isso é importante. Vamos dar uma olhada agora no ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele tem fórmula HCl. O H aí está sendo representado por essa esferinha branca e o cloro por essa esferinha verde. O H do ácido, ele tem carga 1+, e o Cl tem carga 1-. E o que acontece quando eu coloco esse HCl em água, quando eu dissolvo em água? Ele vai gerar íons H+, e também íons Cl-. Da mesma forma que o NaOH, o íon H e Cl-, ele está sendo produzido a partir do HCl, e também a gente está representando com apenas uma seta. Vamos dar uma olhadinha agora na dissociação do hidróxido de amônio. Olha, é uma molécula mais pomposa, né, uma estrutura maior, ela tem muitos íons, né? É o NH4OH. Todo esse emaranhado aí, ó, NH4 tem carga 1+, e o H tem carga 1-. Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte, quando o NH4OH é colocado em água, eu não represento mais com apenas uma seta, eu represento com 2 setas. Por isso nós chamamos de equilíbrio iônico, porque equilíbrio, ele acontece quando? Quando reagentes viram produtos e produtos voltam a se tornar reagentes novamente. Então, a gente vai perceber que quando a gente trabalhou com NaOH e o HCl, eu tinha uma seta só. E agora eu represento a reação de dissociação com 2 setas. Será por que isso acontece? Vamos olhar agora o ácido cianídrico. Da mesma forma, HCN. H com carga 1+, CN carguinha 1-, e o equilíbrio do HCN em água, a ionização do HCN em água, também representada por 2 setinhas. Eu tenho que prestar atenção em 2 coisas importantes. Primeiro, eu trabalhei com 2 termos aqui, se você prestou atenção, a ionização e a dissociação. Dissociação é um fenômeno que a gente usa esse termo, é conceitual, tá, pessoal? Apenas para substâncias iônicas. Então, toda vez que eu trabalhar com bases, que são aquelas substâncias que eu trabalhei, a formulazinha delas tem OH atrás, bases eu chamo de dissociação. Toda vez que eu trabalhar com ácidos, eu chamo de ionização. Então, é uma questão conceitual muito importante. Então, primeiro, dissociação é diferente de ionização. Dissociar é liberar íons, ionizar é formar íons, dissociar é para bases, ionizar é para ácidos. Segunda coisa importante, eu posso demonstrar, né, vamos dizer assim, essa ionização e essa dissociação de 2 maneiras diferentes, com uma seta só ou com 2. Vamos ver agora qual a diferença da gente trabalhar com 1 ou 2 setas. Então, pessoal, para eu determinar se a minha dissociação e a minha ionização vão ser representadas com 1 ou 2 setinhas, eu vou ter que verificar como ocorre a dissolução desse material em água. Vamos dar uma olhadinha aí nessa animação? Eu tenho aí o H+ sendo colocado na presença de água, formando um íon que a gente chama de íon hidrônio ou hidroxônio. Quando você observa essa animação, esse slide aí, o íon H+, ele vai de encontro à moléculazinha de água. Vai e não volta. Então, eu vou ter a formação de H+, reagindo com a água, formando o íon hidrônio. Toda vez que isso acontece, eu digo que ocorre uma ionização total. Por que total? Porque o íon H+, ele adere à molécula de água e ele não volta mais. Isso acontece devido à forte atração que esse íon H+ tem com os elétrons livres da água. Observe agora esse caso, onde eu tenho também a formação do íon hidrônio, porém, olha o que vai acontecer. O íon H+, ele vai em direção às moléculas de água e ele tende a voltar. E essa ida e volta é que vai me dar essa sensação de equilíbrio. Então, a gente precisa, para representar essa ida e essa volta, colocar 2 setinhas ao invés de uma. A reação, ela é a mesma. H+ com água formando o íon hidrônio. Porém, as 2 setas é que indicam para a gente uma situação de equilíbrio, indicando que a ionização, ela agora não ocorre mais totalmente, mas ela ocorre parcialmente. Isso é fundamental na escrita dos equilíbrios químicos, porque isso vai determinar se aquela solução em água, ela vai ou não atingir um estado de equilíbrio químico. É fundamental a questão de uma setinha ou 2 setinhas. Vamos voltar? Se o eletrólito é forte,
eu coloco uma setinha só. Se o eletrólito é fraco, eu represento com 2 setinhas. Tudo bem? Tá, e o que isso vai importar para a gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, presta atenção. É muito importante a questão que a gente tem da relação entre essa formação de íons, tá? E essa capacidade que a molécula tem, né, que a substância tem de ir e voltar. Dá uma olhadinha aí no próximo slide. Olha o que acontece. Vamos analisar essas 2 imagens que nós temos aí. No caso do eletrólito fraco, nós temos uma quantidade de íons formadas pequena. E no caso do eletrólito forte, a gente tem muitos íons em solução. Isso, gente, vai ser fundamental num conceito que aparece muito para a gente, que é o conceito de condução de corrente elétrica. Toda vez que nós temos um eletrólito forte e colocarmos essa solução, né, em contato com um gerador de corrente, uma lâmpadazinha, um resistor, a gente vai ter esse fenômeno que a gente está vendo aí, que é o acendimento da lâmpada. Esse acendimento de lâmpada, dá uma olhadinha aqui para mim, representa para a gente que ali naquela solução existem muitos íons livres. E aqueles íons livres propiciam, então, uma geração de corrente dentro da solução, fazendo com que aquele sistema tenha, então, uma geração de corrente e uma condução de corrente elétrica efetiva. E esse tipo de exercício, ele aparece muito para a gente justamente nesse modelo aí, perguntando para você, por exemplo, se a lâmpada acende ou não acende uma determinada situação. Vamos ver o exemplo? Dá uma olhadinha aí no próximo exemplo. Olha só. O que eu preciso saber, então? Quanto maior a quantidade de íons, mais forte é esse eletrólito, maior a condução de corrente elétrica. Quer ver? Vamos ver aí o caso. Ó. Olha a pergunta que é feita aí. Ó. Baseado no critério da quantidade de íons gerados em solução, vamos identificar o hidróxido mais forte. Então, observa aí. Nós temos no primeiro frasquinho HCl, no segundo NH4OH, no terceiro NaOH e no quarto HI. Então, vamos analisar. Eu estou pedindo quantidade de íons gerados e hidróxido mais forte. Então, a primeira coisa, quem é e quem não é hidróxido? Então, eu já sei que o HCl não é hidróxido, então ele está fora. O HI não é hidróxido, então ele também está fora. Então, eu vou ficar entre as letras B e C, onde eu tenho o NH4OH e o NaOH. Por qual deles eu vou decidir? Por aquele que eu tiver mais íons livres. O que eu tenho mais íons livres é aquele que vai ser considerado mais forte. Então, o que eu tenho mais íons livres é a letra C, é o hidróxido de sódio, é o NaOH, e é possível verificar isso através das esferas que representam os cátions e os ânions, Na+, e OH-. Então, a minha resposta certa vai ser letra C. O eletrólito mais forte é o NH4OH. Vamos ver o segundo exemplo? Olha só a pergunta. Ó. De acordo com o critério de condução de corrente elétrica, qual das soluções pode ser considerada a melhor condutora? Gente, está evidente para a gente, não está? No primeiro desenho aí, na figurinha, na primeira figura, eu tenho o CH3COOH, que é o ácido acético, vinagre que a gente usa na nossa casa. Na segunda figurinha aí, eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, que a gente conhece como ácido muriático. Então, vamos lá. Em qual das duas imagens eu tenho a lâmpada acesa? A lâmpada acesa é uma evidência, então, de condução de corrente elétrica. Logo, a solução que pode ser considerada mais forte, de acordo com o critério de condução de corrente elétrica, é a de HCl, uma vez que a lâmpada está acesa. Para a gente poder entrar mais aí nessa questão de equilíbrio químico e entrar em cálculo de pH, eu preciso discutir ainda mais um conceito com vocês, que é o conceito da constante de ácido e constante de bases, que a gente chama de Ka e Kb. Olha o que acontece. A constante de dissociação do ácido e de bases, que a gente designa como Ka e Kb, elas vão ser um indicativo para a gente do quão forte são esses ácidos e essas bases. Então, quanto maiores os valores de Ka e Kb, mais fortes serão esses ácidos e essas bases. Se a gente der uma olhadinha como é que ele é calculado, a gente tem uma fórmula que é determinada para se calcular essa constante de ácido e base. E, então, o que eu vou ter? A gente já viu que a quantidade de íons gerados, H+ e A-, vão ser determinantes para a gente saber se esse ácido é forte ou fraco. Então, dá uma olhadinha aí nas setinhas. Quanto maior a concentração de H+, e de A-, né,
Quanto maiores as concentrações dos cátions e ânions, menor a concentração dos ácidos. Logo, maior o valor de Ka. Quando eu tenho um eletrólito forte, eu tenho menos moléculas e mais íons. Menos moléculas e mais íons. Olha de novo o slide. Se a minha fórmula é dada por quantidade de íons dividido pela quantidade de moléculas, quanto mais íons eu tenho, maior o valor de Ka. Quanto menos íons eu tenho, menor o valor de Ka. Dá uma olhada aqui para mim. Eletrólitos muito ionizados estão predominantemente na forma iônica, gerando, então, valores de Ka e de Kb maiores. Então, a gente precisa entender como acontece essa ionização, essa geração de íons, se ela ocorre de uma vez só, no caso dos eletrólitos fortes, ou se ela vai e volta no caso dos eletrólitos fracos, porque isso vai ser determinante para a gente poder calcular esse Ka e esse Kb. E esse Ka e esse Kb, então, vão dizer para a gente o quão forte ou fracos são esses ácidos e bases. Agora, vamos dar uma olhadinha aí no slide para a gente ver o que é importante. Olha só. Geralmente, pessoal, esses valores são valores muito pequenos, tá? Mesmo que eu diga assim, mas você quer que eu compare se esses valores são grandes ou pequenos? Sim, mas essa ionização para eletrólitos fortes, ela é pequena. Então, geralmente, esses valores são decimais. Então, eu preciso recorrer à matemática. Então, eu não posso esquecer que 0,1 é igual a 10 a menos 1. Por que isso? Porque, geralmente, eles são escritos em potências de 10. 0,01, vamos lembrar? Duas casas decimais, 10 a menos 2. 0,001. 10 a menos 3. E se eu tiver um númerozinho acompanhando aí, ao invés de 0,1 for 0,3? O que é 0,3 para mim em potência de 10? 3 vezes 10 a menos 1. O que é 0,04? 4 vezes 10 a menos 2. O que é 0,06? É 6 vezes 10 a menos 3. Gente, se eu não conseguir fazer essas transformações em potência de 10, eu vou ter muito problema em avaliar as constantes de ácido e base. Dá uma olhadinha aqui para mim. Então, vamos lá. Esses valores são valores pequenos e geralmente vão ser fornecidos para a gente em potência de 10. Vamos ver aí uma situação problema para ver se a gente entendeu o que eu falei aí. Vamos lá. Olha o que ele fala. Olha a situação problema. Um estudante da terceira série do ensino médio fez uma pesquisa na internet para aulas de química sobre a força dos seguintes ácidos. Ele pesquisou o ácido cianídrico, o nitroso, o sulfúrico, o fosfórico. Só que ele anotou os valores, pessoal, numa folha de revista e não associou esses valores. Dá uma olhadinha aí, aos ácidos. Aí ele ficou perdido depois, porque ele não sabia de quem eram os valores. E ele sabe o seguinte, tá? Ele tirou os valores, o primeiro valor que ele colocou aí, ele foi colocando em ordem crescente. 7 vezes 10 é menos 10. Observa a potência de 10. 10 é menos 10. 6,2 vezes 10 é menos 8. 4 vezes 10 é menos 4. 1,2 vezes 10 é menos 2. Então, a gente tem aí ordem crescente de força. Então, vamos começar a determinar quem é o mais forte e quem é o mais fraco. Observa que a tabela, ela traz os 4 ácidos e traz os 4 conceitos. Um deles é um ácido muito fraco, o outro é moderado, o outro é forte e o outro é fraco. Então, ele fala que o HCN é muito fraco, que o HNO2 é moderado, que o H2SO4, que é o sulfúrico, é forte e que o H3PO4 é fraco. Então, vamos encontrar quais são as constantes? Vamos pegar, então, qual é a menor das constantes. A menor das constantes é a que tem a potência mais negativa, né? 10 a menos 10. Quer dizer que o HCN, então, é o que é o muito fraco, tem como constante Ka, 7 vezes 10 é menos 10. Agora vamos para os extremos, pessoal. O mais forte é o que tem a maior constante, 1,2 vezes 10 é menos 2. Então, eu já descobri quem é o mais fraco e quem é o mais forte. Vamos agora para os intermediários. Olha lá. O fraco é aquele de constante 6,2 vezes 10 a menos 8, ok? Agora fica para a gente descobrir quem é o moderado, que é o 4 vezes 10 a menos 4. Então, voltando, eu pego os dois extremos, onde eu vou obter o muito fraco e o forte, depois eu pego os do meio. Então, eu consigo, então, associar, né, para aquele estudante que foi lá, anotou, mas não fez a associação, quais são as constantes de quais ácidos. Então, vamos ver aí qual é o gabarito? Vamos lá? Então, olha só, dá uma olhadinha aí no slide,
Então, o que eu tenho aí? Ó? O HCN é muito fraco, o HNO2 é moderado, o H2SO4 é forte e o H3PO4, então, vai ser o ácido fraco. Foi difícil, pessoal? Então, a gente consegue determinar a força dos ácidos avaliando os valores de Ka. Observa o seguinte, é importante que algumas condições sejam levantadas aí. A temperatura das dissoluções tem que ser iguais, é importante que a gente faça o cálculo sempre estabelecendo algumas determinantes, porque senão a gente vai ter valores com temperaturas diferentes e essa constante ela muda de acordo com a temperatura, tá bom? Então é importante que a gente determine aí, geralmente essas constantes são calculadas a 25 graus Celsius, mas é possível então, avaliando o valor das constantes, determinar qual é o eletrólito mais forte e qual é o eletrólito mais fraco. Vamos agora entrar num outro conceito importante, que é o conceito de Kw, que é a constante de ionização da água. A água, pessoal, ela é uma substância química que ela sofre um processo de autoionização. Esse processo ele é muito importante, que é ele que vai gerar o que a gente quer ver aqui hoje, que é o conceito de pH. Vamos dar uma olhadinha no slide? Então, olha só, a água, ela tem esse equilíbrio aí bem bacana, né? Onde a gente vai ter a formação de íons hidrônio e íons hidroxila. Observa aí o nosso gifzinho, onde você tem duas moléculas de água. E como a gente já falou anteriormente, o íon H+, ele se sente fortemente atraído pela nuvem eletrônica da molécula de água, formando, então, esse íon hidrônio. Eu posso também simplificar essa equação e escrevê-la da seguinte forma, que a água gera íons H+, mais o H-. Mas olha aqui para mim, é importante que eu entenda os dois equilíbrios, tá? Porque não somos nós que decidimos como nós vamos escrever. Isso vai depender muito do autor da questão que você vai trabalhar. Vai ter autor que vai gostar, né, vai preferir trabalhar com íon hidrônio e vai ter autor que vai preferir trabalhar com a forma simplificada. Hoje nós sabemos que a maneira correta de representar é formando o íon hidrônio. Mas, como eu disse, depende muito das questões, tá? Então, volta lá, olha só. Esse equilíbrio, então, ele é extremamente importante porque é ele que gera essa quantidade de H+ e OH-. Vamos dar uma olhadinha nessa animação aí, pessoal? Presta atenção. A gente tem aí um recipiente e ele está sendo cheio com água. Observa que a gente tem uma quantidade que é fixa dos íons H+ e OH-. Observa que tem um medidor de pH ali e ele já está determinando para a gente que o pH da água corresponde a 7. Isso, como eu disse, como depende muito de temperatura, a 25 graus. Eu quero que você leia aí no meio da barra a concentração de H+ e de OH-, ela é fixa. 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro para o H+, e 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro para o OH-. Isso vai gerar para a gente a água, que tem pH neutro e igual a 7 a 25 graus. Por que isso acontece, gente? Esse equilíbrio ele ocorre de uma maneira natural e a cada 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 sofrem ionização. Então, quer dizer, é um número muito pequeno de moléculas que vão sair da fórmula molecular para se tornar íon. Então, a cada 1 bilhão, olha que número é esse? Cada 1 bilhão de moléculas, 2 delas vão gerar íon H+ e íons OH-. Então, gerando esse pH aí que a gente conhece como pH 7. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? A água é uma substância que tem pH 7, ela é neutra. O que isso vai gerar, então, gente? Olha só, a gente vai, então, entrar no conceito de pH. O conceito de pH, para quem não sabe, a sigla pH significa potencial hidrogeniônico. Ele foi instituído, tá, por um bioquímico dinamarquês em 1909. Existe uma fórmula pronta para ele, né? A gente trabalha com logaritmo, a pessoa já fica, mas logaritmo, né? Sim, logaritmo. Você vai ver que não é tão difícil assim. E a fórmula foi determinada, né, por esse bioquímico dinamarquês e cuja fórmula é pH é igual a menos log da concentração de H+. Assim como existem íons H+ livres na autoionização da água, também existem íons OH-. Então, da mesma maneira que eu calculo pH, eu também posso calcular pOH. Volta lá no slide. Se pH é potencial hidrogeniônico, pOH é potencial hidroxilônico. E ele vai calcular para a gente, vai determinar para a gente essa razão, né? Essa quantidade de íons hidroxila também em solução. Então, vem cá. Essas fórmulas existem, elas estão determinadas e a gente precisa colocá-las
elas aqui na nossa cabeça, porque a gente vai usar daqui a pouco. Então, pH menos log de H+, e pOH menos log de OH-. Mas como é que o pH e o pOH se interrelacionam? Vamos dar uma olhada aí no slide? Presta atenção. A água pura, como a gente viu ali na animação, ela tem uma concentração de H+ e OH- na casa de 10 a menos 7 mol-litros. Fixa, sempre desse jeito, a 25 graus. Então, a gente pode calcular pH e pOH a 25 graus. Por isso que a gente fala que é 7. Vamos comprovar se é 7 mesmo? Então, olha só. Se a concentração de H+ é 10 a menos 7, eu vou jogar na fórmula. pH é igual a menos log de 10 a menos 7. O menos 7, ele vai lá para frente, tá vendo lá, ó? 10 a menos 7, o menos 7, propriedade de logaritmo, né? Log de A elevado a B é igual a B log de A. Então, o menos 7 vai lá para frente. Olha o que a gente vai ter, gente. O menos se mantém, o menos 7 veio para frente, então, vezes log de 10. Para quem não se lembra, o log de 10 na base 10, ele vale 1. Então, a gente vai ter, então, que o pH é igual a menos 7 vezes 1. Quer dizer, menos 7 vezes 1. Então, a gente lembra lá da matemática que menos vezes menos vai dar mais. Então, o que eu vou ter embaixo? Menos vezes menos 7 vezes 1, menos vezes menos, mais 7 vezes 1, 7, pH igual a 7. Então, entenderam como é que funciona, pessoal? Dá uma olhadinha aqui em mim. Eu vou pegar a concentração de H+, da água, da autoionização da água, que é 25 graus, é 10 a menos 7, aplico na fórmula de pH e tem, então, a comprovação de que o pH da água pura, né, a 25 graus, vale 7. E como é que eu vou achar o pOH? Será que eu preciso calcular de novo? Vamos olhar lá? Sim, né? Eu posso calcular de novo, tá? Ou eu posso simplesmente fazer essa relação que você está vendo aí, ó. pH mais pOH é sempre igual a 14. Por quê? Porque a 25 graus Celsius, essa escala ela vai variar de 0 a 14. Então, se o pH da água vale 7, o pOH também vai valer 7, porque 7 mais 7 é igual a 14. Aí a gente tem a escala, tá? Essas cores aí, elas são aleatórias, tá, pessoal? Elas não têm significado, mas é só pra gente dar uma olhada na escala. Olha o que acontece, ó. Eu tenho o pH, então, que é 25 graus, vai variar de 0 a 14. E é uma relação entre pH e pOH. Olha só, se pH é 0, o pOH é 14, porque a soma deles tem que dar 14. Então, 0 mais 14 para 14. Se pH é 1, o pOH tem que ser 13. Vamos pegar outro lá no meio, ó. Se pH é 6, o pOH tem que ser 8, porque 6 mais 8, 14. Então, olha o que vai acontecer. Tudo que tiver pH abaixo de 7 é considerado ácido. pH acima de 7 é considerado básico. E se o pH for 7, a gente vai falar que é neutro. Isso é importante a gente saber, que a escala varia de 0 a 14 a 25 graus. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico e pH 7 é neutro. Tudo bem? Então, pessoal, presta atenção. Eu entendi. Água, 25 graus, escala de pH entre 0 e 14, pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Tá, mas o que pode acontecer se a gente adicionar um ácido ou uma base na água? Então, essa é a questão que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha no slide. Quando eu adiciono um ácido ou uma base na água, o que vai acontecer? Se eu adicionar um ácido, é claro, né, vai haver um aumento, né, na concentração de H+. Então, eu vou ter uma concentração de H+, maior que a concentração de OH-, logo o pH resultante vai ser menor do que 7. O contrário vai acontecer se eu adicionar íons hidroxila, se eu adicionar uma base à água. Então, eu vou ter mais íons hidroxila do que íons H+. Então, o meu pH agora ele vai ficar alcalino, ele vai ficar básico. Então, olha aqui para mim. Água neutra, pura, 25 graus, pH 7. Adiciono ácido, aumenta H+, pH diminui. Adiciono base, aumenta o H-, pH aumenta. Então, é importante que a gente pense nisso muito bem, porque muitos alunos eles se confundem. Aumentar a concentração de H+ é diminuir o pH. Diminuir a concentração de H+ é aumentar o pH. Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada em alguns sistemas aí que a gente conhece, cujo pH a gente às vezes não sabe quais são.
Para começar, a gente tem o sangue, né? Foi o primeiro sistema que a gente viu aqui na aula de hoje. Qual foi o pH que a gente tinha falado, né? Entre 7,35 e 7,45. Então, a gente tem aí o pH do sangue na casa de 7,4. Vamos ver outro? Vamos dar uma olhada aí agora no refrigerante. Olha aí o pH do refrigerante, gente, ó, 2,8. Olha que pH baixo, né? E a gente vive se entupindo aí de refrigerante. Então, o pH dele é muito básico. Dá uma olhadinha na escala de H+, ou H-, que elas vão variando de acordo com a variação do pH. Vamos dar uma olhada agora no sabonete? Dá uma olhada lá, ó, o pH do sabonete é 10, tá? Então, pH 10, então um pH bem alcalino. Então, observa aí na barrinha que, à medida que o pH muda, a quantidade de H+, ou H- também vão variar. Substâncias comuns que a gente usa no nosso dia a dia e que a gente não imagina que os pHs deles sejam tão distintos, né? Tão diferentes. Tudo bem? Então, é importante verificar isso aí. Vamos aplicar isso aí no exercício? Vamos lá? Dá uma olhadinha aí no slide, ó. Olha lá a pergunta que é feita para a gente, ó. As bebidas abaixo estão relacionadas na ordem crescente de acidez. Aí ele vai perguntar assim, ó. Diante dessa dica, indique os materiais de menor e maior acidez. Então, aí está aquele problema, né? Que a gente acha que pH grande é mais ácido. Ao contrário, né, gente? pH mais alto é mais alcalino. Então, quem tem maior acidez aí, ó? A maior acidez é o vinho, com pH 3,5. E o de menor acidez é o café, com pH igual a 5. Bom, a gente acabou de ver aí a escala de pH, que varia de 0 a 14, e a minha pergunta é a seguinte: será que tem como, eu olhando para uma solução, determinar se o pH dela é alto ou baixo? Bom, existe um equipamento, né, que a gente usa chamado de pHmetro, e esse equipamentozinho, ele é capaz de determinar, de inferir, né, qual o pH de uma solução. Mas existem substâncias químicas que a gente pode adicionar a um meio, e essas substâncias químicas, através da cor, eles vão nos dar um indicativo se aquela solução que eu estou trabalhando, ela é ácida ou básica. Essas substâncias químicas são chamadas de indicadores ácido-básico. Vamos ver aí no slide alguns indicadores? O primeiro indicador que você está vendo aí é um indicador sintético, né? Ele não é um indicador natural, que é a fenolftaleína. É um dos indicadores mais comuns que a gente tem. Ele é um indicador de pH e ele é rosado, tá, pessoal? Em meio básico, e ele é incolor, em meio neutro e em meio ácido. Então, olha só, se eu perguntar para você, olha aqui para mim, será que a fenolftalina é um excelente indicador? Ele é o indicador máximo que tem, que é engraçado, a maioria das questões traz a fenolftalina como indicador, mas se você for avaliar as cores, né, a gente tem um probleminha, olha lá de novo, ó, ele é ácido e neutro, com cor, sendo incolor, e ele só muda de cor em meio rosa. Então, ele é muito bom para pH alcalino, mas ele não é um indicador que me ajude a determinar, por exemplo, se uma solução é ácida ou neutra, uma vez que ele é incolor nos dois meios. Então, olha aqui para mim, ele é muito bom em pH básico. Em base, ele fica rosa. Mas se eu pingar ele na água, ele fica incolor. Se eu pingar ele, por exemplo, em ácido clorídrico, que tem pH baixíssimo, na casa de 2, ele também fica incolor. Então, fenolftaleína, muito bom para pH básico. Vamos ver outro? Um outro indicador muito famosinho é o extrato de repolho roxo. Ele sempre está presente em prova, né? O Enem, por exemplo, adora trabalhar com esse indicador. Existem substâncias, pessoal, naturais, como o repolho roxo, muitas flores, que elas têm presente nelas substâncias químicas chamadas de antocianinas. Essas substâncias químicas, elas vão variar de cor dependendo do pH da solução. Então, por exemplo, você está vendo aí no slide, o extrato de repolho roxo, ele tem uma variação enorme de cor, que vai do rosa até o amarelo. Então, dependendo do pH, você vai variar a cor. Olha lá, ó, pH 2 ele é um rosa bem forte, quase um vermelho. Em pH 8 ele é azul. Em pH 14 ele é amarelo. Ele pode ser verde em pH 10, 12. Então, olha aqui para mim. Ele é uma solução que me dá mais margem para eu poder detectar a cor da solução, né? Detectar o pH através da cor. Mas ela é uma solução muito instável, por isso que ela não é usada assim em laboratório. Existem outras referências que são melhores, tá bom? Então, o extrato de repolho roxo, ele é muito bacana, mas devido à sua instabilidade, a gente não vê indicador desse tipo em laboratório. Mas existem indicadores que a gente chama de indicadores universais, que eles vão ter uma escala de cor assim bem abrangente. Vamos ver outro caso aí bacana?
O outro caso bacana é o caso do pH da coloração das hortênsias. As hortênsias são flores que também têm substâncias químicas, né, antocianinas, que vão mudar de cor de acordo com o pH do meio. Então, existem hortênsias azuis, violetas, rosas, e essas cores, elas são características do pH do solo. Então, se você quer ter uma hortênsia azulada, você precisa de um pH mais ácido. Se você quer uma hortênsia mais pro tom de rosa, você tem ali, ó, que ir trabalhando lá para o pH mais neutro. Então, você pode sim variar a cor das hortênsias de acordo com o pH do meio. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Então, substâncias químicas podem nos auxiliar a identificar visualmente qual o pH daquela solução. Mas é claro que você precisa ter um padrão, né? Porque nem todas as substâncias em pHs ácidos ou básicos vão dar a mesma cor. Então, você precisa saber qual é o padrão para poder fazer a comparação. Agora, a gente vai fazer cálculo. Vamos ver alguns exercícios que vão envolver tudo isso que a gente falou agora. Vamos começar aí no primeiro aí, exemplo que a gente tem aí, que é o exercício número 5. Vamos lá? Então, olha só. A pergunta é a seguinte. Uma solução apresenta pOH 3,4. Observa que agora eu dei pOH. Analisando-se esse valor, é possível dizer que se trata de... Então, a gente tem aí 4 opções. Então, pOH 3,4. Vamos pensar, pessoal? Coloco aí para vocês de novo a escala de pH e de pOH. O que a gente vê? Se o pOH é 3,4, eu estou marcando ali, ó, entre 3 e 4. Então, pOH entre 3,4, como complementa a escala de pH, ele está ali na escala o quê, pessoal? Na escala básica, né? Na escala alcalina. Então, o que a gente vai ter? Se é a escala alcalina, eu começo, então, a excluir alguns valores. Então, por exemplo, a letra A não serve para a gente, porque a letra A está falando que é uma solução ácida. E a gente está vendo aí que pOH 3,4 é alcalina. Qual outra letra que não serve para a gente também? A letra C, que também diz que é uma solução ácida com pOH 10,6. Então, a gente fica entre as letras B e D. Então, vamos lá, eu vou calcular o pH para poder conferir aí a minha resposta. A gente viu anteriormente que na escala de pH a 25 graus, pH mais pOH sempre se complementam e vão dar 14. Se o meu pOH vale 3,4, é possível calcular o pH. 14 menos 3,4. 14 menos 3,4 vai dar quanto, gente? Vai dar 10,6. Então, eu acho a minha resposta, né? A resposta certa, então, é que eu tenho uma solução alcalina com pH na casa de 10,6. Alternativa correta, letra D. Vamos para o próximo? Olha a próxima pergunta, ó. Calcule o pH de uma solução que apresenta concentração de íons H+, igual a 10 a menos 4 mol. Então, eu quero calcular o pH, a concentração de H+, está na casa de 10 a menos 4. Então, vamos lá. Pergunta é, qual é o pH? Concentração de H+, 10 a menos 4. Vamos lá? Qual é a fórmula mesmo, pessoal? A fórmula é pH é igual a menos log da concentração de H+. A concentração de H+, o enunciado deu, vale 10 a menos 4. Então, o que eu vou fazer agora para calcular esse pH? O menos 4 vai pular lá para frente, ó. Então, como é que fica a conta? Vai ficar pH igual a menos 4 vezes log de 10. A gente já sabe que log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, o que eu vou ter? pH é igual a menos 4 vezes 1. De novo, ó, menos vezes menos vai dar mais. Então, eu vou ter 4 vezes 1 igual a 4, o meu pH vale 4. Olha aqui para mim. pH igual a 4. Responde aí, essa solução é ácida ou básica? O que você acha? Menor que 7, ela é ácida. Muito bem. Vamos fazer outra? Então, vamos para mais esse, ó. Calcule o pH de uma solução que apresenta uma concentração de OH-, que são íons hidroxila, igual a 10 a menos 6 mol por litro. Vamos lá, ó. Calcule o pH, solução de OH-, 10 a menos 6. Dá uma olhadinha aqui para mim, pessoal. Eu estou pedindo para calcular pH, porém o que foi dado foi a concentração de OH-, de íon hidroxila. Então, o que eu posso fazer? Eu vou calcular primeiro o pOH para depois calcular o pH, tá? É a maneira mais fácil, mais simples que a gente tem de fazer. Vamos ver como é que faz? Dá uma olhadinha lá no slide. Então, olha a pergunta. Calcule o pH,
concentração de OH-, 10 a menos 6. Vamos lá, então, ó. Eu vou calcular primeiro, como eu disse, o pOH. Então, olha lá, pOH menos log de OH-. A concentração de OH- é 10 a menos 6. O menos 6 dá um pulinho lá para frente. O que eu vou ter, então? pOH é igual a menos 6 log de 10. O que eu sei? Eu sei que menos vezes menos é igual a mais. E sei que log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, a gente vai ter que menos 6 vezes 1, a gente vai ter que pOH é igual a 6. Presta atenção, pessoal. Dá uma olhadinha aqui para mim. É pOH que eu quero, gente? Não, né? Eu estou pedindo para calcular pH. Será que eu sei calcular esse pH? Vamos olhar lá de novo? Sei, né, pessoal? O que a gente já viu? Que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o meu pH é igual a 6, 14 menos 6 vai ser igual a 8. Então, eu tenho, o meu pH calculado como sendo 8. Então, olha aqui para mim, pH igual a 8. O que você acha? Isso é ácido ou isso é básico? Isso é básico, né, pessoal? Alcalino. Neutro, pH 7. Acima de 7, como a gente calculou aí, pH igual a 8, é alcalino. Tudo bem? Vamos fazer o último? O último de hoje. Vamos lá, vamos ver como é que fica o último. Dá uma olhadinha aí no slide. Olha que agora eu dei um pouquinho mais de trabalho para você. Olha a pergunta. Calcule o pH de uma solução que apresenta uma concentração de H+, igual a 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro, dado log de 2 igual a 0,3. Então, vamos lá. Ó. A pergunta é, calcule o pH, a concentração de H+, é igual a 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro, e o log de 2 é igual a 0,3. Então, vamos tirar os dados? Qual é o pH? Presta atenção, hein? H+ é igual a 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E ele me deu log de 2. Dá uma olhadinha aqui para mim, pessoal. Por que será que agora ele me deu log de 2? Porque agora o cálculo ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então, a gente vai precisar do log de 2. Geralmente, esses valores, eles são tabelados e eles são dados ou numa tabela, né? Quando você está fazendo uma prova, por exemplo, tem a tabela de logaritmo. Se você estiver fazendo em casa, é só você procurar o logaritmo desses valores que ele está te dando como concentração, ou no enunciado da questão, logo embaixo, igual a gente tem aí no slide, é fornecido o valor do logaritmo que você precisa para fazer o cálculo. Vamos continuar? Vamos ver como é que faz? Então, olha lá, ó, eu quero o pH dessa concentração em mol por litro. Então, olha só, o pH é menos log da concentração de H+. Então, o meu pH, substituindo, é menos log de 2 vezes 10 a menos 6, que é a concentração que ele me deu de H+ na solução. Então, olha só, olha aqui para mim. Matemática, logaritmo. Toda vez que eu tiver log de um número vezes outro número, a gente costuma falar assim, log de A vezes B é igual a log de A mais o log de B. Então, volta aí no slide, ó. Como eu escrevo log de 2 vezes 10 a menos 6, eu vou ter log de 2 mais log de 10 a menos 6. Isso é uma propriedade lá do logaritmo, tá bom, gente? Então, a gente vai abrir agora esse cálculo. Olha o que eu vou fazer. Foi dado no enunciado do exercício que o log de 2 é igual a 0,3. Olha como é que vai ficando fácil, ó. E eu vou usar a mesma propriedade que eu usei anteriormente. O 10 elevado a menos 6, o menos 6 vai lá para frente. Olha o que vai acontecer. Eu vou substituir. O log de 2 é igual a 0,3, certo? O menos 6 dá um pulinho lá para frente. Então, eu vou ter 0,3 mais menos 6 vezes log de 10. O que eu já sei? Que o log de 10 na base 10 é igual a 1. Aí a gente continua substituindo. 0,3, né? O menos do lado de fora, não posso esquecer ele. Menos 0,3 mais menos 6 vezes 1. Aí o que eu vou ter então? Observa que agora é mais menos 6. Mais vezes menos é igual a menos, né, pessoal? Olha o que a gente vai ter, então. Menos 0,3 menos 6. Aí, fazendo a continha, a gente vai ter que pH é igual a 5,7. 5,7, então, é o valor que a gente achou para essa concentração de 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Olha aqui para mim. Fácil ou difícil? Então, vamos recapitular. Se eu tenho agora um valor, né,
onde eu preciso trabalhar com as minhas propriedades logarítmicas, não se desespere. Os valores dos logaritmos, eles são dados, você não precisa ficar preocupado de ter que achar que tem que memorizar log de 2, log de 3, isso não é necessário. Esses logaritmos, como eu disse, eles são dados e tabelados. Eu preciso apenas saber trabalhar essas duas propriedades que eu coloquei aí, né? Que é o logaritmo de um número elevado a uma potência de 10, né? Onde o valor da potência ele sempre vem para frente do logaritmo. E lembrar também que se eu tenho o log de dois valores se multiplicando, na hora de fazer o cálculo, eu vou somá-los, né? Log de um mais o log do outro. Tudo bem? Foi difícil, pessoal? Acho que não, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é fazer bastante exercício, tá? pH, cálculo de pH, essa parte de equilíbrio iônico é uma parte que aparece muito em prova, no Enem. Então, eu espero que você tenha gostado e que você exercite bastante, que você fique fera nesse assunto, tá bom? Até uma próxima. Tchau!